Moisés, o guia que leva você até as portas da sua terra prometida. Neville Goddard. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Ao ler a Bíblia, sempre tenha em mente que se trata de um livro sobre a nossa salvação diária, e não de histórias que aconteceram há centenas de anos atrás, e que todos os personagens ali, desde Adão até Jesus, são estados de consciência que todos nós experimentamos todos os dias. Num dia somos Adão, começando um novo mundo e descobrindo novos nomes. No outro somos Jesus, sendo perseguidos, mesmo que tenhamos praticado o bem. Em Visões do Juízo Final, William Blake alerta que devemos entender que Moisés ou Abraão são apenas nomes dados para representar um estado ou circunstância, e que cada estado ou circunstância leva um nome específico nesse livro chamado Bíblia. E no final da obra, Blake ainda acrescenta o seguinte: quando você os vê de longe, parece que são apenas uma pessoa, mas aproximando-se, parece que se multiplicam e formam muitas nações, porque o ser único se divide em todos nós. Os primeiros 5 livros da Bíblia são chamados a Torá, tendo Abraão como símbolo do começo da civilização. Fica claro que o personagem mais importante ali é o estado infinito e eterno que tem por nome Moisés. A palavra Moisés corresponde ao pretérito perfeito do tempo verbal para a palavra nascer no idioma egípcio. Então, se um egípcio queria dizer nasceu, ele dizia Moisés. Pois bem, no final da Torá é dito: e Moisés, o servo do Senhor, morreu. E o Senhor o enterrou, e ninguém sabe onde ele está enterrado até o dia de hoje. Deuteronômio 34, do 5 ao 6. Por que isso? Porque Moisés está enterrado em você. Hoje é comum vermos personalidades de todos os tipos imortalizadas, na forma humana de imortalizar, em algum mausoléu. Muitas pessoas viajam para lá e para cá para visitar algum túmulo onde estejam os restos mortais de alguém que admiram ou admiraram em vida. Todos os dias alguém ou algum fã saudoso coloca flores sobre o túmulo de Kennedy e até chora e ora sobre o túmulo. Então, sabemos onde estão enterrados nossos presidentes e personalidades que admiramos, mas ninguém sabe onde Moisés está enterrado. O futuro de Israel se revela nesse plano de rendição divina, quando o homem descobre onde Moisés está enterrado. E não é em nenhum lugar físico ou fixo. Não é só o israelita que é descendente de Abraão, como muitos interpretam ao ler a Bíblia, mas todo aquele que Deus escolher em qualquer nação, seja Israel ou qualquer outra. E quando digo Deus escolher, não falo de ter virtudes para ser escolhido. Tendo nascido, você já é um escolhido. Tanto faz se você é judeu ou cristão ou segue Maomé. Moisés, o destino de Israel, está enterrado em você. A palavra Israel significa governar como Deus governa. Depois de receber todos os mandamentos de Deus na montanha, Moisés volta e fala ao povo, no tempo presente e na primeira pessoa, dizendo: Eu sou o Senhor seu Deus, que tira você da terra do Egito, um lugar de servidão, e a partir de agora você não tem outros deuses além de mim. Êxodo 20, do 2 ao 3. Ao dizer isso, Moisés revela o nome de Deus como Eu Sou. Ele nos diz: Eu sou Moisés e o Senhor. Ou seja, ele diz que ele, Moisés, é o Senhor. Ao reconhecer sua verdadeira identidade, ele começa a fazer maravilhas, que na Bíblia recebem o nome de sinais. Depois de dar seu cajado a Moisés, o Senhor lhe disse: Ponha sobre ele uma serpente ardente, e toda pessoa que a ver, mesmo estando doente ou deprimida, acreditando, será curada. Números 21, 8.
Josué vem do hebraico que corresponde a Jesus. Moisés não pode entrar na terra prometida porque ele é o plano de Deus na forma de um embrião. Assim como a borboleta não pode levar seu casulo na hora que tem que voar, Moisés é nosso casulo até a hora que chegamos na porta da terra prometida e temos que finalmente voar ou seguir em frente. E Moisés ficará para trás, mas sempre estará enterrado em nós, para voltar a brotar em toda busca que empreendermos. Josué é a parte desenvolvida de Moisés, assim como a borboleta é para o casulo, que permitiu seu crescimento. O plano divino progride no Velho Testamento, no personagem de Josué, e no Novo Testamento, no personagem de Jesus. Se Josué está cheio de sabedoria divina, e Cristo é definido como poder e a sabedoria divina, como está escrito em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 24, então deve se tratar do mesmo ser, concorda? A gloriosa sabedoria de Deus, na sua forma embrionária, é que salva Israel, quando Moisés é encontrado nas águas ainda bebê. Depois essa forma se desenvolve, extraindo de si mesmo o ser único, o Eu Sou. Daí vêm os sinais, ou as maravilhas, que acontecem quando ele toma consciência da sua divindade. Esses sinais não precisam ser exatamente como uma serpente ardente sobre um cajado. Ou você acredita que foi exatamente assim que aconteceu? Lembre-se, essas histórias são representações de estados e circunstâncias atuais que acontecem o tempo todo, antes e depois de a Bíblia ter sido escrita. Hoje sua terra prometida pode ser um carro, um novo amor ou até um novo emprego. Mas quando todos esses interesses terrenos perderem valor para você, a terra prometida será sua casa original, de onde todos viemos e para onde todos inevitavelmente voltaremos. Não importa quanto tempo vamos viver aqui e o quanto de posses teremos nesse mundo de César, teremos que deixar esse mundo. Aqui disfarçamos nossa salvação com brinquedos terrenos, mas do outro lado só há uma salvação, que é o nosso regresso ao eterno, onde não existe nem começo nem fim, e portanto nunca morremos. Essa roupa de carne e osso que hoje usamos deixará de existir, mas em cada um de nós há um embrião chamado Moisés, que vive para sempre, e talvez ele nos convide para outra travessia de um deserto qualquer. É um processo contínuo. O uno se divide em muitos, e os muitos voltam a ser uno. Esse é o plano divino. A única certeza não é a morte, mas o renascimento para o eterno, a volta do indivíduo ao uno, ao ser original. Aqui Deus tem muitas caras, muitas cores e muitos idiomas. Lá todos perdemos nossas caras, nossas cores e nossos idiomas, e voltamos todos a ser um só. É como está em Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6. E no final de tudo, um por um, ele vai trazendo para si, para formar um só corpo, no Espírito único, que é o Pai de todos. Mas ainda ciente de que eu sou Anderson, ou diga seu nome, mesmo assim saberei que eu sou Deus, e me verei como Deus, mesmo com meus olhos terrenos. Saberei que sou Deus, mesmo vinculado à minha personalidade mundana. Deus me reconhecerá, e eu o reconhecerei. E esses dois atos, o de reconhecer e o de ser reconhecido, se fundirão em apenas um ato. Porque o reconhecedor será o reconhecido, mas aquele que é reconhecido também é o reconhecedor. Difícil entender? Pense então que ao ser apresentado ao grande Criador, você veria que ele tem a sua cara. É Moisés quem revela o nome de Deus. E agora que você sabe disso, peça por riqueza em nome de Deus, dizendo: eu sou rico. Ou peça por saúde em nome de Deus, dizendo: eu sou saudável. O eu sou coloca Deus dentro de você, porque você sempre disse eu sou isso, eu sou aquilo, sem saber que estava usando o nome de Deus. Se estou num momento de escassez e desejo viver na riqueza,
devo me atrever a assumir que já sou rico. A Torá é uma discussão entre Jeová e o faraó, entre a fé e a dúvida. E você deve ter fé nessa assunção, nesse ato de assumir que você já tem o que deseja ou já é quem deseja ser. Seu desejo jamais vai se realizar se você considera sua atual condição como a única verdade a ser considerada. Você quer ser rico? Então você deve sentir-se rico antes de ver a riqueza expressada em seu mundo. O mesmo vale para ser saudável e todo o resto, independente do que o mundo mostre nesse momento. Tenha seus desejos em cima dessa plataforma, onde você se vê em unidade com o Criador de todas as coisas, e sabe que o nome dele é Eu Sou. Quando você pede socorro a santos e outros ídolos, você está na verdade transferindo o poder de Deus para esses santos e ídolos, que são muros que você criou entre você e o Criador, e só tem o poder que você mesmo conferiu a eles. Mas se você pede qualquer coisa em nome de Deus, e o nome dele é Eu Sou, e você diz, eu sou isso ou eu sou aquilo, então não é você o próprio Criador da sua vida? Nesse momento você pode estar dizendo, eu sou alguém que foi curado por tal santo, ou eu sou alguém que foi ajudado por tal entidade, mas na verdade não há esse intermediador. Tudo é entre você e Deus, entre você e o Eu Sou. Você diz, eu sou isso, e Deus responde, eu sou. E a coisa se manifesta. São 3 os fatores aqui, não 4. Não é assim. Você diz, eu sou isso, alguém leva o que você diz para Deus, Deus responde, eu sou, e a coisa se manifesta. Não é desse jeito. A matemática é o consciente, você declarando, mais o subconsciente, Deus aceitando o que você declara, igual à manifestação da coisa declarada. Colocar mais fatores nesse cálculo só complica o resultado. Eu sou porque Deus é, e Deus é porque eu sou. Eu faço morrer e faço viver. Eu quebro e conserto. Eu crio a luz e a escuridão. E fora eu, não há outro. Deuteronômio 32:39 e Isaías 45:6. Nesse momento, vivo no estado de Moisés, conduzindo vocês por um deserto, até a terra prometida para cada um de vocês. E como aconteceu com Moisés, muitos não acreditam em mim, e querem que eu lhes apresente provas, embora elas estejam por todos os lados. E por mais que eu as aponte, não serão suficientes para convencer o coração sem fé. Enquanto conduzia o povo pelo deserto, Moisés se deparou com o desânimo de pessoas que queriam desistir e voltar à escravidão ou ao antigo modo de pensar. Elas se sentiam mais seguras com suas velhas ideias e parecia a elas que era mais fácil viver como escravos e receber esmolas, pois pelo menos nessa condição tinham comida e casa garantidas. Sair desse estado era assumir a independência de suas vidas, que era um processo difícil, mas recompensador. Quando você aceita que Deus é a sua maravilhosa imaginação humana, então você se liberta da escravidão, de emprestar seu poder a outro ser ou pessoa. Somos ensinados a acreditar num Deus externo, a quem devemos suplicar por ajuda quando precisamos de algo. E quando este Deus não responde, somos levados a acreditar que isso acontece porque não somos dignos de sua resposta. Mas Moisés vem para nos advertir de que não devemos buscar a outro Deus, quando ele mesmo diz, não há outro Deus a não ser esse dentro de mim e de você. O único Deus que vai te libertar da escravidão é o Eu Sou. Então diga, eu sou livre, eu sou livre. Moisés vai levar você até sua terra prometida, mas ele não pode empurrar você lá para dentro. Isso você deve fazer por si mesmo. Moisés é o padrão embrionário que se converte em Jesus, o Salvador. Esse é o processo natural de toda semente, como descrito em João 12:24.
Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará só, mas morrendo dará muitos frutos. Deus é um Deus de vida e não de morte, como se afirma em Mateus, capítulo 22, do versículo 31 ao 32. Então, o que aparentemente estava morto desperta, e o homem ressuscita dentro de si mesmo, como a semente. Ao longo dos séculos, temos buscado Moisés no lugar errado. Ele não está na Palestina, no Vaticano, ou debaixo de uma montanha de neve. Ele está dentro de cada um de nós, guiando-nos até nossa terra prometida. Deus se fez homem para que o homem volte a ser Deus, e o guia que nos conduz de volta a Deus é Moisés. Esse estado de esperança que sussurra aos nossos ouvidos, dizendo que há um lugar melhor, uma condição de vida melhor. E Moisés nos convida a nos levantar e procurar esse lugar. E vamos com ele até lá. O trabalho dele é de nos levar até lá, mas entrar nesse lugar depende inteiramente de cada um de nós. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.